saúdo da igreja com a santa paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor, iniciando aqui no Evangelho de São Mateus, capítulo 4. Louvado seja Deus. Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versos 7, 8 e 9. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. É 3, versículos 7, 8 e 9. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus, que vinha ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víbora, porque quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produz, pois, fruto digno de arrependimento, e não presumais de vós mesmo, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filho a Abraão. Volte para o primeiro, por favor. É isso. Louvado seja Deus. Irmãos, tem pessoas que titulam algumas palavras para determinada classe. Uns diz que essa palavra é para quem não é crente, outros diz que esta é para quem é crente. Mas a gente entendemos que a palavra de Deus, ela fala com toda a geração humana, ela fala com toda a classe, crente e não crentes, louvado seja Deus. Nessa leitura, nós percebemos que o profeta João Batista, aquele que já anunciava o Filho de Deus, o nosso Salvador, ele começava a pregar ali no deserto, para que aquelas pessoas, muitos deles que se achavam já ter uma salvação por achares que era filho de Abraão. E João Batista, observando aquilo, ele falou em palavras duras, louvado seja Deus. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinha ao seu batismo, disse-lhe: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ou seja, João Batista percebia que aquele povo, eles ainda não tinha dentro deles a verdadeira palavra que os levasse à salvação. E veja que João Batista, ele foi seguro nas suas palavras, ele foi, um pouco duro, vamos dizer assim. Quando ele olha para aquele povo com aquele semblante, quem sabe João Batista viu aquele povo com um semblante que transparecia que eles não precisariam mais de receber aquele batismo e de ouvir aquela palavra, porque eles diziam que eram filhos de Abraão. E João Batista chama eles de raça de víbora. Louvado seja Deus. Mas
João Batista, ele pregava na sua firmeza, mas dentro do seu coração ele tinha um grande amor, porque ali ele estava fazendo um trabalho em prol de resgatar aquelas almas e anunciar uma nova vida, anunciar a vinda do Salvador, louvado seja Deus. O próprio Jesus, ele também diz ali em Apocalipse 3:19, ele diz: eu repreendo e castigo todos aqueles que amo, sede zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, a palavra de Deus, ela veio com um único objetivo: de construir, de levantar, de resgatar, de salvar, porque foi para isso que o Senhor Jesus, ele morreu. Mas ele a todo tempo, ele nos chama a atenção, ele através da sua palavra pede para que nós atente às suas palavras, para que nós não venha ficarmos no meio do caminho. Louvado seja Deus. E ele diz, João Batista, ele fala, porque Deus, ele pode suscitar destas pedras filhos de Abraão. Louvado seja Deus. E aí, quando a gente vai ali para a parábola de Mateus 22, onde Jesus, ele fala que o reino dos céus é semelhante a um homem que prepara uma grande festa de bodas do seu filho. Ele diz que aquele homem, ele preparou uma grande festa e mandou o convite para muitas pessoas. Mas a grande maioria daquelas pessoas fizeram caso e não foram por achar que não era necessário, que não necessitava, que não era importante participar daquela festa. Mas nós sabemos e entendemos que Jesus, quando ele falava por parábola, é porque apesar dele estar ali no meio do povo de Deus, apesar de Jesus estar ali caminhando com o povo de Deus, muitos que estavam no dia a dia com ele ainda não conheciam ele como filho de Deus, como enviado de Deus. E por isso ele falava por parábola. O que Jesus ele queria falar naquele momento, diante dessa parábola de Mateus 22. Ele estava falando que vai chegar um dia, louvado seja Deus, um dia do nosso julgamento, onde todos se prostrarão diante dele, louvado seja Deus, para ser julgado, cada um segundo as suas obras. E ali ele estava falando que o Pai já tinha lhe enviado, louvado seja Deus, porque na leitura ele diz aos servos: diz a esse povo que meus bois e cevados já estão prontos, que tudo já está preparado, o jantar, o banquete já está pronto. Diga a eles que venham, não precisa eles trazer nada, não precisa ele trazer um alimento não perecível, não precisa pagar ingresso, nada, tudo já está preparado. E foi justamente isso que Deus ele fez com a humanidade. Ele enviou o Cordeiro, o seu Filho amado, para ser morto, para preparar um grande banquete naquele grande dia no céu, louvado seja Deus. Mas muitos, não fazendo caso, mataram muitos dos seus mensageiros. E é o que nós está vendo nos dias de hoje. Muitos missionários, evangelistas, homens, pregadores, profetas da palavra de Deus, que estão sendo executados, mortos por uma grande parte da nação, não fazem caso da palavra do Senhor. O Senhor, Jesus, ele está falando que o Pai tinha lhe enviado.
para preparar. E quando ele diz que não faltava mais nada, ele está dizendo que ele morreu pelos nossos pecados. Ele está dizendo que ele morreu para nos garantir a nossa salvação. Mas mesmo assim muitos rejeitam. Ele fez aquele convite, louvado seja Deus. Ele está dizendo por aquela parábola que o Pai, ele nos resgatou. Ele preparou o que tinha de melhor e nos convidou para cear, para participar daquela grande festa, porque grande é a festa daquele que for e que ser coroado naquele grande dia, louvado seja Deus. E eu quero dizer para a igreja nesta noite, que nós que estamos aqui, louvado seja Deus, nós fomos chamados, mas não vamos se acomodar tão somente porque fomos chamados, porque a sua palavra diz que o Senhor nos escolheu a dedo, Ele nos chamou pelo nosso nome, louvado seja Deus, porque nós, viventes de uma natureza humana, certamente preferíamos ao mundo, porque o mundo tem uma falsa felicidade, tem uma falsa vantagem, louvado seja Deus, mas ainda que pareça ser bom, mas a duração é pouca. Mas o Senhor, Ele mandou o convite através do seu Filho amado, e aqui nós estamos na sua presença, louvado seja Deus. E quando ele recebeu a notícia que muitos dos seus tinham sido mortos, ele agora pede para que os outros vá pelas ruas e vielas e convide todos, bons e maus, assim diz a palavra. Mas em determinado momento, aquele homem, ele chega ali naquele salão da festa, no meio daquele povo, para ver como aquela festa estava, e diz que ele encontrou uma pessoa que não estava vestido conforme era para estar naquela festa. E essa vestidura que o Senhor se refere pela sua palavra não é as nossas vestes de pano, não é as nossas vestes, louvado seja Deus, do dia a dia, é a nossa veste espiritual. No finalzinho desta mensagem ele diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos, louvado seja Deus. E ele afirma esta palavra quando ele, por outra parábola, ele fala que há duas igrejas, há dois tipos de crente aqui na terra: as virgens prudentes e as loucas, louvado seja Deus. Então, meus queridos, eu quero dizer para você nesta noite que não vamos ser somente chamados, porque ser chamado já é uma sorte muito grande, mas que nós sejamos escolhidos, louvado seja Deus. Mas para nós sermos escolhidos, é necessário que nós faça a nossa parte, louvado seja Deus. É necessário que a todo momento, no meio de um mundo de tribulação que nós vivamos, é necessário que todo dia nós possa se reconciliar com Deus. É necessário que todos os dias nós possa pedir avivamento a Deus, pedir perdão a Deus, se converter a Deus todos os dias, louvado seja Deus, porque João Batista, ele pregava o arrependimento de pecado, ele pregava o aceitamento de Cristo, o Salvador, louvado seja Deus. O próprio Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim, louvado seja Deus. Aquelas virgens prudentes, que conservaram as suas lâmpadas com azeite, nós podemos entender, irmãos, que aquelas virgens, para elas manter as suas lâmpadas cheias de azeite, certamente elas abriram mão de muitas coisas, louvado seja Deus. Certamente elas abriram mão de algumas riquezas, de alguns luxos, de algumas vaidades, de algumas suas vontades, louvado seja Deus, para permanecer as suas lâmpadas cheias daquele azeite. E aquelas prudentes, elas tinham as lâmpadas, que é a palavra de Deus,
Mas nós sabemos que a palavra de Deus é preciso ela ter poder na nossa vida. E a palavra de Deus ela só tem poder na nossa vida quando nós passamos a compreendê-la, quando nós passamos a pedir força a Deus para vivê-las, para praticá-la. Porque se nós não viver a palavra de Deus, não haverá libertação, mesmo nós conhecendo a verdade. A verdade só nos libertará se nós mergulharmos na palavra. Quantas e quantas pessoas que sabem a Bíblia de trás para frente, sabem a Bíblia em outros idiomas, louvado seja Deus, mas elas não vivem. Então a palavra de Deus, para ela ter poder na nossa vida, é preciso que nós pedimos a Deus muita força e misericórdia para que nós possamos praticá-la na nossa vida. Aquelas 5 loucas, elas tinham as vasilhas, mas quem sabe elas tomavam o seu tempo para outras coisas. Louvado seja Deus. Quantas pessoas têm a Bíblia dentro de casa e às vezes dá até telha de aranha, louvado seja Deus, porque não lê a palavra. Ah, mas eu não consigo ler porque eu não entendo nada. Irmãos, eu confesso para os irmãos que quando um irmão, ele me evangelizou, que me presenteou com a Bíblia, eu abri esse livro aqui, eu não sabia de nada, dava uma certa raiva, porque eu não entendia, louvado seja Deus, mas foi continuando lendo, foi procurando entender, foi ouvindo aqueles que entendiam, louvado seja Deus, foi pedindo direção ao Espírito Santo de Deus. Irmãos, há um mistério na nossa vida espiritual. Eu quero dizer para os irmãos, e peço para fazer prova disso, quando nós lemos a Bíblia só por ler, a nossa visão é uma. Mas se os irmãos disser, hoje eu vou meditar na palavra do Senhor, se os irmãos jejuar, se os irmãos orar, o Espírito Santo de Deus, ele dá uma visão totalmente diferente. De repente os irmãos já leu ali um texto várias vezes e não saiu nada. E naquele momento ali o Espírito Santo ele traz a inspiração e dá o discernimento para que o irmão entenda o que Deus ele quer falar na vida do irmão. Louvado seja Deus. Então, irmãos, é necessário que nós saia do comodismo e não queira ser somente escolhido, mas que todos nós, que nós não venhamos querer ser somente chamado, mas que todos nós venhamos ser escolhido, porque isso é o que importa. A palavra de Deus diz que o que importa para o homem é ele conquistar o mundo todo e perder a vida eterna. Irmão, é melhor passar fome, é melhor comer pão e água e herdar e participar deste banquete que Deus tem nos convidado através da sua palavra, do que nós comer manjar aqui na terra e perder aquele banquete naquele grande dia e a nossa coroa, louvado seja Deus. Então eu tenho meditado ultimamente muito nesse sentido e peço que a igreja também faça o mesmo, porque nada importa, irmão, nessa vida, se nós não estiver caminhando para obtermos a coroa e o encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?